Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 6. Bendito seja o nome do Senhor, que tem nos trazido até aqui e tem nos mostrado que realmente Ele é o reformador que marca a história. Quando Ele chegou, Ele mudou a história. E antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje Ele está mudando a história do nosso ministério. O antes de uma meditação constante da palavra, nós não meditávamos como deveríamos, e o depois de nós começarmos a meditar na palavra de dia e de noite, com 3 capítulos por dia na nossa casa e um capítulo por semana com os nossos discipuladores. Estamos em outra dimensão, estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém. E hoje, Jeremias capítulo 6. O Senhor Deus chama Jerusalém de cidade da falsidade. Isso porque tanto o povo como os sacerdotes e juízes se comportavam de maneira fraudulenta. O nosso Deus é santo, puro e ama a verdade. Nossa vida deve espelhar isso. Caso contrário, a nossa falsidade irá provocar sua indignação e com certeza seremos julgados. Em Jeremias 6, de 1 a 3, percebe-se que Jeremias novamente usou o símbolo de um alarme soando para anunciar uma invasão iminente para sinalizar o próximo ataque da Babilônia. O povo de Benjamim, logo ao norte de Jerusalém, deveria fugir em busca de segurança. Mas em vez de parar na capital, eles deveriam fugir de Jerusalém e continuar indo ao sul, para o sul. A trombeta soaria em Tecoa, cerca de 18 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Isso está escrito também em Amós 1:1. E o sinal de fogo em Bet-Haquerem, um ponto de observação a meio caminho entre Jerusalém e Belém, seria acesso para alertar os habitantes da terra a fugir. Deus ameaçou destruir Jerusalém tão completamente que os pastores armariam suas tendas e pastariam em seus rebanhos no local. A destruição foi tão grande que houve lugar para os pastores armar as tendas e os seus rebanhos também no local. Esta externa destruição é confirmada por Neemias, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Neemias também confirma isso no seu livro. Em Jeremias 6, de 4 a 6, vemos que à medida que o inimigo se aglomerava contra Jerusalém, eles estavam ansiosos para atacar. Eles esperavam atacar ao meio-dia, mas antes que os preparativos terminassem, as sombras da noite começaram a se estender pelos vales ao redor da cidade. A maioria dos exércitos esperariam o dia seguinte para começar, mas os babilônios decidiram começar seu ataque naquela noite. Deus dirigiu os soldados da Babilônia enquanto construíam rampas de cerco para romper as defesas da cidade. Note que aqui está dizendo que Deus dirigiu os soldados da Babilônia. Foi ele. Por quê? Porque Israel tinha que ser punido. E punido por quê? Pelas outras nações. Deus usa o que é mal para castigar aqueles que estão desobedecendo. Deus não é ruim, Deus é bom, ele não pode de si mesmo ter nenhum mal, mas ele pega aquilo que é ruim e lança sobre aquilo que é bom quando ele está em desobediência, porque ele escolhe um povo que é para estar em uma dimensão de santidade e obediência a ele, e quando esse povo não faz isso, ele usa o que é mal para punir, porque dele não pode vir nada mal. Mas tem coisas ruins no mundo
e vem para aqueles que estão desobedecendo a Deus. Várias coisas ruins nesse mundo são instrumento na mão de Deus para punir os seus filhos quando estão em desobediência. Em Jeremias 6, de 6 a 9, vemos que Jerusalém teve que ser punida por causa de sua opressão. Sua maldade era tão abundante que jorrava como água de um poço. A menos que ela aceitasse a advertência e se arrependesse, ela ficaria desolada. Não aceitou, não se arrependeu, e Deus pega o inimigo e deixa de punição para seu povo. Não se esqueça que ele faz isso porque ama. O seu amor é incondicional. Cada vez que ele permite o mal vir sobre nós, é porque quer que nós venhamos a nos arrepender e nós não chegamos à dimensão do arrependimento. Por isso ele faz até que a gente entenda que precisa se arrepender. Que tudo que tem de bom em nós é um coração humilde. Porque Deus sabe que nós íamos fazer coisas erradas, mas que a gente se humilhasse, pedisse perdão. Isso aí é que nos dá vitória. Mas as pessoas, os filhos de Deus, acham que depois que peca, vai se esconder como o primeiro homem e a primeira mulher. Depois que peca, vai se esconder. Por quê? Se o nosso Deus é bom. Não era para pecar, mas se pecou, vai para Ele e pede o perdão. Vai se esconder do pastor, se esconder do apóstolo, se esconder das pessoas que são representantes de Deus. Uma coisa que sinalizava logo quando um, um rapaz e uma moça vinha para nós conversar, dizer que estavam orando, que estão conscientes de que Deus tinha confirmado que eles deveriam casar. E aí eu dizia, bem, enquanto espera o casamento, cada um cuida da sua vida, não é? Só se encontram para conversar sobre o que estão fazendo, a moça se falar do enxoval, o rapaz falar da casa que já está pronta, com os pais ao redor, todo mundo ali, até chegar ao casamento. Aí eles não obedeciam, vinham para falar, eu dizia, dar orientação, não obedeciam, iam namorar antes de casar, namorando no casamento. Aí depois eu conhecia logo que tinha desobedecido, porque em vez de vir confessar, dizer, a apóstola, naquela época ainda era bispa, quando eu comecei a dar essas instruções, eu devia ser já bispa. A verdade, pastora, que tudo que cuida de ovelha é pastora, seja bispa, seja apóstolo, pastora. Aí eles vinham para dizer, eles passavam por mim, já não falavam mais, se escondiam de mim. Se pudesse não passar por mim, fazia tudo para não passar. E quando passava com a cabeça baixa, com os olhos quase fechados, com vergonha, em vez de dizer, vamos conversar, bispa, eu quero falar para a senhora que eu caí, eu desobedeci, eu estou namorando, eu estou beijando na boca, eu estou me abrasando. Aí não, escondia, é o mesmo processo. O líder representante de Deus, ele lhe orientou para fazer algo, você não está conseguindo, está no pecado, você vem e diz, porque ele vai interceder, vai tentar fazer o melhor que você se convencer que deve se humilhar diante de Deus, se arrepender e deixar. Mas não vai fazer nada além disso. Não vai te pegar para fazer nenhum mal. Quem pune é Deus, e se você se arrepende, não tem punição. Mas as pessoas querem fazer tudo ao contrário. Aliás, do mesmo jeito do Éden. O homem peca, em vez de dizer, Deus, nos ajude, a gente pecou, a gente comeu a fruta, tem misericórdia de nós. Não, foram se esconder. E hoje continua sendo a mesma coisa. O líder olha, vê logo de longe, a cabeça baixa, se puder desviar, não passar por perto, não passa, porque já estão em pecado. E não sabe qual é o caminho, porque somente o arrependimento. Só conta diante de Deus isso. Ninguém é bom, nenhum de nós. Mesmo tendo Jesus e o Espírito Santo, a gente ainda falha. E o que tem que fazer é somente se arrepender e confessar o pecado. Porque confessando, somos purificados, perdoados e purificados. Mas Israel não quis. Deus procurou por Israel, mas ela não aceitou a advertência, não se arrependeu. Em Jeremias 6, de 10 a 15, percebe-se que Jeremias reagiu com espanto
ao ver a incredulidade de Judá. Ficou espantado. A gente fica espantado, o líder, o profeta fica espantado de ver como Deus fala o tempo todo e a gente continua incrédulo. Nós temos uma Bíblia, a Bíblia completa. No tempo de Jeremias, a Bíblia não estava completa. Hoje já está completa. Hoje nós temos o Espírito Santo. Deus fala diretamente a nós e nós continuamos ainda procedendo em desobediência ao Senhor. E o pior de tudo, a resistência a se humilhar e pedir perdão. Esta é a primeira de mais 30 vezes que o povo não ouviu, ou seja, desobedeceu a palavra de Deus através de Jeremias. Ah, meu Deus, como sofrem os profetas, mas graças a Deus que o Senhor não abandona os profetas, o tempo todo ali com ele para aguentar. Senão a gente não aguentaria, não. Deus diz, fale isso, a gente fala. É a barra pesada. Mas Deus vem, aguenta a gente, sustenta a gente, o negócio fica bom. Por causa da presença de Deus na vida dos profetas. Se não fosse isso, o profeta verdadeiro que vem da parte de Deus sabe que nunca é abandonado. Deus se faz presente. Então nós sofremos as consequências da rejeição do povo, das críticas do povo, das pedradas do povo, mas Deus está conosco. Como esteve com Jeremias, estará com todos os profetas e profetisas, como está escrito em Atos 2,17, nos últimos dias, filhos e filhas profetizarão. Estamos num tempo de profetas e profetisas que vêm da parte de Deus e por isso não temerão a falar o que Deus manda, porque sabe que Deus é conosco. Deus está conosco. De fato, seus ouvidos já estavam fechados, ou seja, estavam alheios à aliança que eles acharam a palavra de Deus ofensiva. Mas Jeremias teve que falar a palavra de julgamento de Deus. Ele não conseguiu segurá-lo. Em Jeremias 6, 16 a 21, vemos que Judá estava em perigo de destruição porque se desviou dos antigos caminhos da justiça de Deus. No entanto, embora Deus exortasse a andar no bom caminho, onde encontraria descanso, Judá recusou. Os profetas eram como vigias. Eles eram designados a alertar o povo do perigo, mas a nação se recusou a ouvir. Em Jeremias 6, de 22 a 26, lemos que Jeremias concluiu sua segunda mensagem apontando novamente para o norte, para o inimigo do norte. O exército vindouro era cruel e não mostraria misericórdia para com aqueles que capturassem. Uma descrição apropriada dos babilônios pode ser lida em Abacuque 1, de 6 a 11. Se você quiser ver como os babilônios eram terríveis, só basta ler Abacuque 1, de 6 a 11. Mas foi justamente esse inimigo terrível que Deus mandou para atacar seu povo, porque eles continuaram recusando a se humilhar diante dele. Como eles vieram em formação de batalha, seu objetivo era atacar Jerusalém. Em Jeremias 6, de 27 a 30, lemos que Deus designou Jeremias como testador de metais ou ensaiador, e o povo de Judá era o minério. Ao observar a nação, Jeremias concluiu que todos eram rebeldes e endurecidos. Deus tentou refiná-los através do julgamento, mas seus esforços foram inúteis. Os ímpios não foram santificados no processo do refinamento, então a nação era como prata rejeitada. As tentativas de Deus para reformar a nação falharam, então o julgamento era inevitável. Não é Deus que falhou. As tentativas que Deus fez falharam no sentido porque eles não aceitaram. E como eles não aceitaram, o julgamento era inevitável. Graças a Deus por mais um capítulo da sua palavra, Jeremias capítulo 6.
E as nossas lembretes, nós não podemos esquecer do primeiro sábado de cada mês. Você já falou com seu patrão? Lembre que os ímpios, quando querem fazer suas farras, eles negociam até tendo prejuízo, tendo que trabalhar mais num outro dia para pagar aquele dia que é da sua preferência. Espero que os filhos de Deus também entendam que esse dia, primeiro sábado de cada mês, é um dia de consagrarmos todos os discipuladores e discípulos consagrarem ao Senhor, fazendo com que a palavra que aprendeu durante o mês seja apresentada neste culto da imersão de uma maneira festiva. 15 minutos de ministração, radiograis, poesias, peças teatrais, para mostrarmos que realmente nós somos imergidos na palavra, fazemos de toda maneira para apresentá-la de uma maneira bem festiva e glorificar assim o nome do Senhor. No culto da imersão também, os discipuladores têm um encontro, um almoço, os discipuladores que aniversariam naquele mês, no mês passado, digamos, mês de julho, os que fazem aniversário festejam no primeiro sábado de cada mês, no mês seguinte, que é o mês de agosto. No caso, os aniversariantes de julho, no caso dos discípulos, dos discipuladores, a festa é para os discipuladores. Depois, esses discípulos também serão discipuladores e também terão festa. Mas agora é para honrar aqueles que estão obedecendo o que Jesus Cristo falou. Ide e fazer discípulos. Mateus 28, 19. Temos mais recomendações, eu espero que vocês estejam lembrando. De vez em quando eu vou passando por elas e relembrando a vocês, porque tudo que está sendo dito aqui é necessário ser feito. Até a música que nós enviamos o áudio para cantar, porque a música é apropriada, uma música que está dentro do assunto do discipulado. Então, nada que eu recomendo aqui é em vão. Em relação a você colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, é para poder contá-lo como discipulador. Eu faço todo o trabalho por ali. Eu vou olhar quem é discipulador, quem está realmente sendo fiel, pelo nome dos discípulos. Se tem discípulos dizendo, aqui meu discipulador é fulano de tal, aí eu sei que esse discipulador está atuando, está fiel, está ensinando. Faça isso, honre seu discipulador para que ele não fique sendo uma pessoa por trás dos bastidores sem ser conhecido no ministério. Deus gosta que sejamos conhecidos toda vez que estamos fazendo bem. Faça isso com o seu discipulador, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.